Boa noite, o tema do vídeo de hoje é julgamento, habilitação e encerramento da licitação. A Lei 14.133 torna regra geral o que já era adotado no RDC. Primeiro as propostas são julgadas e depois ocorre a habilitação do candidato vencedor. Somente as propostas do candidato vencedor é que vão ser objeto de habilitação com a consequente apresentação da documentação pela empresa. Então, os outros candidatos não vão precisar apresentar documentos. Por ato motivado, é possível fazer a habilitação primeiro, e nesse caso todo mundo apresenta a documentação. São desclassificadas as propostas que apresentarem vícios, se não estiverem de acordo com o exigido pelo edital ou que forem consideradas inexequíveis. Portanto, a administração pública exclui as propostas muito baratas ou que, de acordo com os critérios de julgamento, não pareçam exequíveis. E o que quer dizer isso na prática? No caso das obras e serviços de engenharia, no caso de obra de engenharia, é considerada inexequível a prova que tiver preço inferior a 75% do valor orçado pela administração. Por que isso acontece? Para evitar golpe. O cara que oferece uma coisa muito boa por um preço muito barato vai ser um golpista, vai ser uma pessoa que não vai entregar. Então, para evitar esse tipo de problema, são excluídas as propostas inexequíveis. Os critérios de julgamento estão previstos no artigo 33 da 14.133 e são menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance no caso de leilão e maior retorno econômico. Os critérios de julgamento também são chamados de tipos de licitação. Em respeito ao princípio do julgamento objetivo, as propostas devem ser julgadas a partir dos critérios que estejam previstos no edital. Portanto, quem escolhe o critério de julgamento é o edital. Lembramos que, em razão do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a administração pública também fica vinculada ao edital. Em relação ao menor preço, não há o que explicar. Menor preço é menor preço. O maior desconto funciona assim. O ente público estabelece um valor e quem oferecer a maior porcentagem de desconto em relação àquele valor ganha. Na prática, é muito parecido com o menor preço. Tanto no menor preço como no maior desconto, as propostas devem atender a requisitos mínimos de qualidade previstos no edital. Então, primeiro serão excluídas as propostas toscas demais. Depois, dentre as aceitáveis, vai escolher a que tiver o menor custo para a administração. Existe uma diferença relevante entre o maior desconto e o menor preço, que é o seguinte: no maior desconto, o percentual de desconto será estendido aos termos aditivos. Isso evita aquela situação em que a administração pública assina um contrato baratíssimo e depois se envolve num custo imenso com os aditivos. Se o percentual de desconto é 20%, esse 20% vai continuar em cima dos valores que forem orçados para os aditivos. Julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico costuma ser utilizado nas licitações da modalidade concurso. Os julgadores dão notas aos candidatos. Lembramos que o concurso é aquele que normalmente envolve projetos de engenharia e arquitetura. Lembrando que o concurso como modalidade de licitação não tem nada a ver com o concurso público para ter um cargo público. Aqui é aquele concurso de projetos. Também lembramos que, como regra geral, o autor do projeto não pode participar da execução da obra. A exceção a isto está na contratação integrada e na semi-integrada. Vamos em frente. Julgamento por técnica e preço faz uma ponderação entre a técnica e o preço. Então, dá uma nota para a técnica, uma nota por preço, e aí faz uma média ponderada. A gente vai dar um exemplo de como isso é feito. Se a administração estabelece um preço estimado de 10 milhões, e vamos dizer que a cada 100 mil a menos do que esse valor, ela dá um ponto na proposta do candidato. Então, a nota do candidato vai subindo à medida que ele abaixa o preço. O candidato com proposta de 9 milhões e meio vai ter nota 5. E o candidato com proposta de 9 milhões e 200 vai ter nota 8. Continuando, como na
técnica e preço também existe uma nota técnica. Vamos dizer aqui que o candidato que tirou 5 no preço fique com 8 na proposta técnica. E o candidato que tirou 8 no preço fique com 6 na proposta técnica. Quem vai ganhar? Depende dos pesos. Se os pesos forem iguais, ou seja, se o edital estabelece 50% de peso para o preço e 50% para a técnica, é evidente que o candidato 2 vai ganhar, porque aí é só somar as notas. Não tem que aplicar nenhum fator de ponderação. 5 mais 8 dá 13 e 8 mais 6 dá 14. Se, nessa licitação imaginária, o edital estabelecesse 30% de peso para o preço e 70% para a técnica, a gente teria, para o candidato 1, 5 vezes 0,3 mais 8 vezes 0,7, que dá 1,5 mais 5,6, dá 7,1 de média ponderada. Para o candidato 2, a gente teria 8 vezes 0,3, que dá 2,4, mais 6 vezes 0,7, que dá 4,2, somados dá 6,8. E nessa hipótese, o candidato 1 venceu porque tem a maior média ponderada. A proposta técnica não pode ter um peso maior do que 70%. No julgamento por técnica e preço, é possível utilizar notas atribuídas ao candidato em decorrência do desempenho em contratações anteriores. A gente lembra que uma das novidades da Lei 14.133 foi a criação do cadastro de atesto positivo do cumprimento de obrigações. É como se fosse um boletim das empresas em que vão ficar lá as notas obtidas nas contratações anteriores. Então, quem trabalha bem vai ter vantagem nas licitações. Agora, vamos trabalhar o julgamento por maior retorno econômico, que ele só pode ser utilizado nos contratos de eficiência. É um conceito que a gente vai explicar agora. Contrato de eficiência, uma figura nova criada pela 14.133, é um contrato de prestação de serviços que tem como objetivo proporcionar economia para o ente público. Isso parece muito genérico, proporcionar economia, mas a gente vai explicar que no contrato de eficiência isso quer dizer uma coisa bem específica. Imagina um órgão que gasta 10 milhões de reais por ano com um serviço de limpeza. Eu estou falando de limpeza, mas poderia ser manutenção de computador, vigilância, o que for. O órgão convoca a licitação para um contrato de eficiência na qual os candidatos vão se propor a fazer o mesmo serviço a um custo menor. Cada licitante vai apresentar uma proposta contendo a economia estimada que pretende gerar. Então, o candidato A diz que vai gerar economia de 10%, o candidato B diz que vai gerar economia de 20% e assim vai. Mas aí que está, o candidato que prometeu um percentual muito alto de economia, ele pode se prejudicar na execução, porque se a economia estimada não for gerada, a diferença entre o que ele prometeu e o que ele entregou vai ser descontada da remuneração, sem prejuízo da possível aplicação de penalidades contratuais. No contrato de eficiência, a remuneração vai ser proporcional à economia efetivamente gerada. Voltando ao exemplo prático. O órgão público gasta 10 milhões por ano com limpeza e celebra contrato de eficiência com uma empresa que propõe uma economia de 20%. E no edital fica definido que a remuneração do contratado vai ser de 10% da economia gerada. Vamos dizer que a empresa superou as expectativas e conseguiu fazer o serviço por 7 milhões. A economia gerada foi de 30%, de 3 milhões, consequentemente a remuneração do contrato é de 10% disso. No exemplo que a gente deu, a gente usou essa porcentagem de 10% de 300 mil reais, ou seja, quanto mais ele economizar, mais ganha. Nos contratos de eficiência, utiliza-se como critério de julgamento, portanto, o maior retorno econômico, que consiste na maior economia gerada para o ente público em decorrência da execução do contrato. Observe o seguinte, no contrato de eficiência, o ente público ele vai pagar o valor em si daquele serviço, que no exemplo que a gente deu foi 7 milhões, mais a remuneração do contratado. Agora, uma questão para que o aluno aponte assertiva incorreta sobre julgamento na licitação. A. O critério do maior retorno econômico é utilizado nos contratos de eficiência. Está correto. B. No julgamento por maior desconto, o desconto é estendido aos aditivos. Correto. C. No julgamento por técnica e preço, a proposta técnica não pode ter um peso maior do que 60%. Está errado. Por quê? Porque o máximo é 70%. D. O critério de maior lance é utilizado no leilão. Correto. Portanto, a resposta correta é C.
Habilitação. A habilitação é a conferência da regularidade jurídica, fiscal, social, trabalhista, além da capacidade técnica e econômica da empresa, quando for o caso. Regularidade jurídica quer dizer existência jurídica, ou seja, a pessoa jurídica tem que ter sido constituída, e, quando for o caso, autorização para o exercício da atividade econômica em questão. Regularidade fiscal é comprovada por meio do CNPJ em inscrição estadual, no caso de licitação conduzida por Estado, e cadastro municipal na esfera municipal. Também pode ser exigida certidão negativa de débitos perante a fazenda do ente federativo. Regularidade social é comprovada por ser de certidão negativa de débitos perante a Seguridade Social. Regularidade trabalhista quer dizer ausência de pendências junto ao FGTS e à Justiça do Trabalho. Você pode observar que, na essência, a regularidade fiscal, social, trabalhista, previdenciária, né, que também é sinônimo de social na prática, elas são extensões da regularidade jurídica, ou seja, a empresa está de acordo com as leis. A habilitação econômico-financeira é outra coisa. Aí não é se a empresa está de acordo com a lei, é se a empresa tem grana para terminar o contrato. Então, você vai, né, fazer a construção de um estádio, a empresa tem capital social de 2 milhões, pô, mas como é que eles vão conseguir dinheiro para isso? Habilitação econômico-financeira quer dizer apresentação de demonstrações contábeis dos últimos 2 anos e certidão negativa de processo falimentar na comarca da sede da empresa. É vedada a exigência de faturamento mínimo ou de índices de rentabilidade. Mas então, como é que funciona isso? Quer dizer o seguinte, a empresa, se ela não tiver o capital, ela vai ter que demonstrar no projeto dela como ela pretende obter o capital. Pode ser por financiamento, mas o objetivo aqui é excluir a empresa que, evidentemente, não tenha como terminar o contrato. Capacidade técnica pode ser comprovada por diversas formas, como apresentação de atestados ou certificados do tipo ISO 9000, registro em entidade profissional, como o CREA, como for o caso, presença de profissionais qualificados no quadro da empresa. Então, você pode exigir, por exemplo, que a empresa tenha um determinado número de engenheiros, por exemplo. A gente traz aqui o artigo 67, parágrafo 5º, que diz: em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tem executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo que não poderá ser superior a 3 anos. Ou seja, é possível exigir, no caso de serviços, que a pessoa jurídica esteja já há 3 anos fazendo aquele tipo de serviço. O exemplo de serviço contínuo é limpeza. Também podia falar de vigilância, manutenção, etc. Agora, uma questão para que o aluno aponte a assertiva incorreta sobre habilitação na licitação. Vamos à leitura. A. Como regra geral, a fase de habilitação é posterior ao julgamento. Correto. B. Habilitação econômico-financeira compreende a apresentação de demonstrações contábeis dos últimos 2 anos. Correto. Na contratação de serviços contínuos, o edital pode exigir que o candidato tenha 5 anos de experiência no ramo. Está errado. Por quê? Porque o máximo é 3. D. É vedada a exigência de faturamento mínimo. Portanto, a resposta é C, porque você só pode exigir que o candidato tenha 3 anos de experiência no ramo. Não pode exigir mais que isso. Encerramento da licitação. Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, depois vai ter um vídeo que trata dessa questão do recurso, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades, ou seja, corrigir pequenas imperfeições que não afetem o resultado. 2. Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade. 3. Procederá à anulação da licitação de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável. 4. Adjudicar o objeto e homologar a licitação. O que seria uma irregularidade que dá para sanar? Falta de assinatura. No contexto atual, em que as assinaturas são todas digitais,
É mais difícil dar esse exemplo, mas você pode... Vamos supor que faltou uma procuração, faltou juntada de algum documento específico num contexto assim, que você vê que não teve nenhuma fraude, ali, nenhuma grande maldade. Faltou um subestabelecimento de procuração, uma coisa do tipo. Revogação. A realização de licitação não obriga o ente público a contratar. A licitação pode ser revogada se o interesse público não recomendar a contratação. Mas veja o parágrafo 2º desse artigo, que diz que o motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente e devidamente comprovado. Ou seja, a justificativa da revogação tem que ser posterior ao certame. O órgão público não pode convocar a licitação e depois falar assim, não estou a fim de contratar. Não é isso. Tem que ter um motivo superveniente, um motivo justo. Por exemplo, crise econômica, queda na arrecadação. A anulação. Se em algum momento o agente de contratação percebe que determinada etapa do procedimento foi conduzida de forma ilegal, deve anular o ato correspondente a essa etapa e voltar à fase anterior do processo. Eu falei aqui do agente de contratação, mas pode ser qualquer pessoa do órgão público que tenha alguma atribuição ali relacionada à licitação, órgão de controle, homologação, o que for. É o exercício do poder de autotutela da administração pública previsto na súmula 473 do STF. A anulação ocorre quando o ato é ilegal. Tem outro vídeo nesse canal que a gente trabalha bem essa questão da anulação do ato administrativo, em que situações que anula, quando o ato não está de acordo com o ato superior, etc. Mas, resumindo, é quando o ato é ilegal. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando-se em efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. Por uma questão de lógica, a nulidade do ato acarreta a nulidade dos atos subsequentes que dele dependam, não dos anteriores. O processo tem uma sequência de atos. Se um ato é nulo, os atos posteriores que dependam dele também são nulos, mas os anteriores, a princípio, estão valendo. Adjudicação. Conforme o princípio da adjudicação compulsória, o objeto da licitação deve ser entregue ao vencedor. O que é entregar o objeto? É assinar o contrato. A gente já viu que a revogação da licitação é possível se for fundada em motivo superveniente. Mas se o ente público resolver contratar, ele tem que contratar com o vencedor. É para isso que deve a competição. Uma questão para que o aluno aponte a assertiva correta. A. A nulidade de qualquer ato do procedimento licitatório acarreta a nulidade da licitação. Não. Por que está errado? Porque a gente viu que só anula os atos subsequentes que dele dependam. B. É possível revogar a licitação, contanto que o motivo seja fato superveniente ao processo. Correto. Vamos ver por que as outras estão erradas. C. Princípio da adjudicação compulsória quer dizer que a administração é obrigada a contratar. Não, ela não é obrigada a contratar. Mas se for contratar, tem que contratar com aquele cara, que é o vencedor. D. É permitida a exigência de faturamento mínimo como condição para a habilitação do vencedor. Errado. Não é permitida a exigência de faturamento mínimo. Portanto, a resposta é B. Eu agradeço a todo mundo que assistiu. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Valeu, até uma próxima.